Olá, tudo bem? Graça e paz da parte de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Deus seja glória, a Deus seja honra e a Deus seja todo louvor. A melhor notícia é a palavra de Deus, pois os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus dura para sempre. Eu não entendo. Eu gostaria muito de entender, mas sei que morrerei sem entender. Por que Deus insiste em nos amar? Como um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, perfeitíssimo, um Deus autossuficiente que independe de qualquer circunstância, de seres, de criaturas, nos amar tanto, e nós que somos pecadores. E isso não é pouco. A Bíblia diz que o pecado faz separação do homem com Deus. A Bíblia diz que o homem é tão mau que Deus olhou do céu e se arrependeu de ter nos feito. O próprio Jesus disse: eu conheço o coração humano e sei que é perverso. Mesmo assim, Deus nos amou. Deus amou o povo de Israel. E Deus faz uma pergunta, usando o profeta Malaquias, em uma conversa. Essa profecia é uma profecia, mas também uma conversa de Deus com o seu povo. E Deus faz uma pergunta através do profeta Malaquias, no primeiro capítulo, no versículo 6, diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros: ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Então Deus reclama com o povo, através dos sacerdotes, que eram os seus representantes, dizendo que o povo tinha profanado a Deus, tinha desprezado a Deus. A religião não bastava diante de Deus. O entendimento de que era filho de Abraão não bastava diante de Deus. O entendimento de que Deus tinha amado a Jacó e aborrecido a Esaú, inclusive eles fazem isso com dúvida. Por acaso o Senhor amou a Jacó e aborreceu Esaú? E Deus faz 10 perguntas. Por que fazem isso? Por que procede assim? Por que me desprezas? E eles, cinicamente, me permita usar esse termo, diz: em que desprezamos? Em que nós temos errado? Em que nós temos te irritado? Há muitas pessoas que não conhecem Deus. Quando eu falo conhecer, não é simplesmente a Bíblia, mas conhecer de andar com, viver com, respeitar. E estão totalmente enganadas. Estas pessoas aqui estavam enganadas. Elas estavam pensando que estavam agradando a Deus. Mas Deus se mostra dizendo a tristeza do seu coração por ele ser desprezado. Então nós precisamos ponderar, nós precisamos ver em que lugar nós estamos diante do Todo-Poderoso. Se nós estamos honrando, se nós estamos desonrando. Mas como eu posso honrar Deus e como eu posso desonrar, se não posso vê-lo, tocá-lo, pegar? A Bíblia diz que aqueles que me amam guardam a minha palavra. Ou seja, aqueles que me amam vivem a minha palavra. Aqueles que me amam praticam a minha palavra. Aqueles que me amam dão crédito à minha palavra. Aqueles que me amam honram a minha palavra. É a forma de nós honrarmos o Todo-Poderoso. O Tiago diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazeis bens. Os próprios demônios acreditam que estremecem. Não simplesmente se pode dizer que ama a Deus, que crê em Deus, que isso não é bastante. Por isso mesmo dirás um dia: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Eu nunca ceiei com você, eu nunca jantei com você. As pessoas às vezes pintam Deus de forma defeituosa. Deus é bom, amoroso, cheio de amor e compaixão. Mas esse Deus também se mostra como um Deus que é prudente, um Deus que é justo e um Deus que cobra aquilo que Ele imputou a todos nós. E o que Ele imputou a todos nós? Respeito,
a Ele. O que Ele imputou a todos nós? Que nós devemos prestar conta a Ele. Somos criaturas dEle, filhos dEle, e devemos prestar conta ao nosso Criador. Por isso eu rogo, leia a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Consulte a Sagrada Escritura. O próprio Cristo disse: examinai as Escrituras, pois julgais nela a vida eterna, e elas testificam de mim. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entram no meu reino, mas aqueles que fazem a minha vontade. Assim falou Jesus. E se nós queremos fazer a vontade de Deus, Jesus é o nosso exemplo. Ele é o Senhor, é o Salvador, mas é um exemplo de vida que aqui viveu, aqui passou. Nunca pecou, nunca transgrediu a lei do Senhor. Não é que nós vamos ser perfeitos, não temos condições de tal questão. Mas nós caminhamos na pegada, na humildade, na súplica, na clemência, na intenção de glorificá-lo, de exaltá-lo, de bendizê-lo, de andar com ele. O Evangelho, eu estava hoje escutando do reverendo Antônio Carlos, do Rio de Janeiro, Petrópolis, ele falando: o Evangelho não foi entregue a pessoas perfeitíssimas, foi entregue a pessoas como eu e você, cheio de defeitos, cheio de problemas. Esse Evangelho foi nos entregue, foi nos confiado. Nós não somos perfeitos, mas fomos chamados para andarmos com o Senhor em humildade, na graça, no entendimento que somos imperfeitos e que nós estamos caminhando para aquele momento santo ao encontrarmos com Ele. Ele irás: vinde a mim, bendito do meu Pai, porque desde os tempos eternos eu vos tenho falado com vocês. Que Deus nos abençoe e até uma outra oportunidade, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.